Primeiro livro de Samuel, capítulo 1. Os pais de Samuel. Havia um homem da tribo de Efraim chamado Eucana, que vivia na cidade de Ramá, na região montanhosa de Efraim. Ele era filho de Jeroão, neto de Eliú, bisneto de Tou e trineto de Zufi. Eucana tinha duas mulheres, Ana e Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha. Todos os anos Eucana saía da sua cidade e ia a Siló, a fim de adorar e oferecer sacrifícios ao Senhor Todo-Poderoso. Ofne e Finéias, os filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor Deus em Siló. Cada vez que Eucana oferecia o seu sacrifício, ele dava uma parte para Penina e outra para todos os seus filhos e filhas. Mas para Ana ele dava 2 vezes mais. Eucana a amava muito, embora o Senhor não permitisse que ela tivesse filhos. Penina, sua rival, provocava e humilhava Ana, porque o Senhor não permitia que ela tivesse filhos. Isso acontecia ano após ano. Sempre que iam ao santuário do Senhor, Penina irritava tanto Ana que ela ficava só chorando e não comia nada. Um dia o seu marido Eucana lhe perguntou: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está sempre triste? Por acaso eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Ana pede a Deus um filho. Certa vez eles estavam em Siló e tinham acabado de comer. Eli, o sacerdote, estava sentado na sua cadeira, na porta da tenda sagrada. Aí Ana se levantou, aflita, e chorando muito, orou a Deus, o Senhor, e fez esta promessa solene: Ó Senhor Todo-Poderoso, olha para mim, tua serva. Vê a minha aflição e lembra de mim. Não esqueças a tua serva. Se tu me deres um filho, prometo que o dedicarei a ti por toda a vida e que nunca ele cortará o cabelo. Ana continuou orando ao Senhor durante tanto tempo que Eli começou a prestar atenção nela e notou que os seus lábios se mexiam, porém não saía nenhum som. Ana estava orando em silêncio, mas Eli pensou que ela estava bêbada e disse: Até quando você vai ficar embriagada? Veja se para de beber. Senhor, respondeu ela, eu não estou bêbada, não bebi nem vinho nem cerveja. Estou desesperada e estava orando, contando a minha aflição ao Senhor. Não pense que sou uma mulher sem moral. Eu estava orando daquele jeito porque sou muito infeliz e sofredora. Então Eli disse: Vá em paz, que o Deus de Israel lhe dê o que você pediu. Que o Senhor sempre pense bem de mim, respondeu ela. E saiu. Então comeu alguma coisa e já não estava tão triste. O nascimento de Samuel. Na manhã seguinte, Eucana e a sua família se levantaram cedo e adoraram a Deus, o Senhor. Aí voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com a sua esposa Ana, e o Senhor respondeu à oração dela. Ela ficou grávida e, no tempo certo, deu à luz um filho. Pôs nele o nome de Samuel e explicou: Eu pedi esse filho a Deus, o Senhor. Eucana e a sua família foram a Siló para oferecer ao Senhor o sacrifício anual e o sacrifício especial que ele havia prometido. Ana, porém, não foi. Ela disse ao marido: Assim que o menino for desmamado, eu o levarei ao santuário de Deus, o Senhor, para que ele fique lá toda a sua vida. Eucana respondeu: Faça o que achar melhor. Fique em casa até que ele seja desmamado. E o Senhor faça com que, de fato, se cumpra a promessa que você fez. Então Ana ficou em casa e amamentou o filho. Depois que ele foi desmamado, ela o levou a Siló. Levou também um touro de 3 anos, 10 quilos de farinha e um odre cheio de vinho. Samuel era muito novo quando a sua mãe o levou à casa do Senhor em Siló. Os pais de Samuel ofereceram o touro em sacrifício e levaram o menino para Eli. Ana disse: Meu senhor, juro pela sua vida que sou aquela mulher que o Senhor viu aqui de pé, orando. Eu pedi esta criança a Deus, o Senhor, e ele me deu o que pedi. Por isso agora eu estou dedicando este menino ao Senhor. Enquanto ele viver,
pertencerá ao Senhor. Então eles adoraram a Deus ali. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2. A oração de Ana. Então Ana orou assim: O Senhor Deus encheu o meu coração de alegria. Por causa do que Ele fez, eu ando de cabeça erguida. Estou rindo dos meus inimigos e me sinto feliz, pois Deus me ajudou. Ninguém é santo como o Senhor. Não existe outro Deus além dele e não há nenhum protetor como o nosso Deus. Não fiquem contando vantagens e não digam mais palavras orgulhosas, pois o Senhor é Deus que conhece e julga tudo o que as pessoas fazem. Os arcos dos soldados fortes estão quebrados, mas os soldados fracos se tornam fortes. Os que antes estavam fartos, agora se empregam para ganhar comida, mas os que tinham fome, agora estão satisfeitos. A mulher que não podia ter filhos deu à luz 7 filhos, mas a que possuía muitos filhos ficou sem nenhum. O Senhor Deus é quem tira a vida e quem a dá. É Ele quem manda a pessoa para o mundo dos mortos e a faz voltar de lá. Ele faz com que alguns fiquem pobres e outros ricos. Rebaixa uns e eleva outros. Deus levanta os pobres do pó e tira da miséria os necessitados. Ele faz com que os pobres sejam companheiros dos príncipes e os põe em lugares de honra. Os alicerces da terra são de Deus, o Senhor. Ele construiu o mundo sobre eles. Ele protege a vida dos que são fiéis a ele, mas deixa que os maus desapareçam na escuridão, pois ninguém vence pela sua própria força. Os inimigos de Deus, o Senhor, serão destruídos. Ele trovejará do céu contra eles. O Senhor julgará o mundo inteiro. Ele dará poder ao seu rei e dará a vitória a esse rei que ele escolheu. Então Eucana voltou para sua casa em Ramá, mas o menino Samuel ficou em Siló, no serviço de Deus, o Senhor, como ajudante do sacerdote Eli. Os filhos de Eli. Os filhos do sacerdote Eli não prestavam e não se importavam com Deus, o Senhor. Eles não obedeciam aos regulamentos a respeito daquilo que os sacerdotes tinham o direito de exigir do povo. Quando um homem estava oferecendo o seu sacrifício, o ajudante do sacerdote vinha com um garfo de 3 dentes, e enquanto a carne estava cozinhando, ele enfiava o garfo dentro da panela e tudo o que o garfo tirava ficava sendo do sacerdote. Era costume fazer isso todas as vezes que um israelita ia a Siló para oferecer sacrifícios. Mas antes mesmo de a gordura ser tirada da carne e queimada, os filhos de Eli mandavam que o ajudante do sacerdote fosse e dissesse a quem estava oferecendo o sacrifício: me entregue um pedaço de carne para o sacerdote assar. Ele não vai aceitar de você carne cozida, mas só carne crua. E se o homem respondia: deixe que a gordura queime primeiro, depois você pode tirar o que quiser, o ajudante do sacerdote dizia: não, entregue logo essa carne, senão eu a tomarei à força. Assim os filhos de Eli tratavam com muito desprezo as ofertas trazidas a Deus, o Senhor, e para o Senhor o pecado desses moços era muito grave. Samuel em Siló. Samuel continuava no serviço de Deus, o Senhor. Embora ainda fosse menino, vestia um manto sacerdotal de linho. Ana, a sua mãe, todos os anos fazia uma túnica para ele e a levava quando ia com o seu marido oferecer o sacrifício anual. Então Eli abençoava Eucana e a sua mulher e dizia: que o Senhor Deus dê a você e a Ana, a sua mulher, outros filhos para tomarem o lugar do que foi dedicado a ele. Depois eles voltavam para casa. E o Senhor abençoou Ana, e ela teve mais 3 filhos e 2 filhas. E o menino Samuel crescia no serviço de Deus, o Senhor. Eli e os seus filhos. Eli já estava muito velho.
Ele ouvia falar de tudo que os seus filhos faziam aos israelitas e também que eles estavam tendo relações com as mulheres que trabalhavam na entrada da tenda sagrada. Então Eli disse: Por que é que vocês estão fazendo essas coisas? Todos me falam do mal que vocês estão praticando. Parem com isso, meus filhos. Eu estou ouvindo o povo do Senhor Deus dizer coisas terríveis a respeito de vocês. Se uma pessoa peca contra outra, o Senhor pode defendê-la, mas quem pode defender aquele que peca contra Deus? Mas eles não ouviram o pai, pois o Senhor havia resolvido matá-los. E o menino Samuel continuava a crescer, e tanto o Senhor como as pessoas gostavam cada vez mais dele. A profecia contra a família de Eli. Então um profeta procurou Eli e lhe deu esta mensagem de Deus, o Senhor: Eu me revelei ao seu antepassado Arão quando ele e a sua família eram escravos do Egito. Você sabe que eu os escolhi entre todas as tribos de Israel para serem meus sacerdotes, servirem no altar, queimarem incenso e usarem o manto sacerdotal na minha presença. E dei a eles o direito de ficarem com uma parte dos sacrifícios queimados no altar. Por que é que vocês olham com tanta ganância para os sacrifícios e ofertas que eu ordenei que me fossem feitos? Eli, por que você honra os seus filhos mais do que a mim, deixando que eles engordem, comendo a melhor parte de todos os sacrifícios que o meu povo me oferece? Eu, o Senhor, o Deus de Israel, prometi no passado que a sua família e os seus descendentes me serviriam para sempre como sacerdotes. Mas agora eu digo que isso não vai continuar, pois respeitarei os que me respeitam, mas desprezarei os que me desprezam. Olhe, está chegando o tempo em que eu matarei todos os moços da sua família e da família do seu pai, para que nenhum homem da sua família chegue a ficar velho. Você passará dificuldades e terá inveja de todas as coisas boas que vou dar ao povo de Israel, mas ninguém da sua família chegará a ficar velho. Deixarei vivo apenas um dos seus descendentes, que será meu sacerdote, mas ele ficará cego e perderá toda a esperança. E todos os seus outros descendentes morrerão de morte violenta. Ófine e Finéias, os seus 2 filhos, morrerão no mesmo dia. E isso será uma prova para você de que o que eu disse é verdade. Escolherei para mim um sacerdote fiel, e ele fará tudo o que eu quero. Darei a ele descendentes que sempre estarão a serviço do rei que eu escolher. E todos os outros descendentes de você, que por acaso ficarem com vida, terão de se curvar diante do rei para pedir dinheiro e comida, e implorarão para ajudar os sacerdotes, a fim de terem alguma coisa para comer. Primeiro livro de Samuel, capítulo 3. Deus aparece a Samuel. Samuel ainda era menino e ajudava Eli na adoração a Deus, o Senhor. Naqueles dias, poucas mensagens vinham do Senhor e as visões também eram muito raras. Certa noite, Eli, já quase cego, estava dormindo no seu quarto. Samuel dormia na tenda sagrada onde ficava a Arca da Aliança. E a lâmpada de Deus ainda estava acesa. Então o Senhor Deus chamou: Samuel, Samuel! Estou aqui, respondeu ele. Então correu para onde Eli estava e disse: O Senhor me chamou? Estou aqui. Mas Eli respondeu: Eu não chamei você. Volte para a cama. E Samuel voltou. Então o Senhor Deus tornou a chamar Samuel. O menino se levantou, foi aonde estava Eli e disse: O Senhor me chamou? Estou aqui. Mas Eli tornou a responder: Eu não chamei você, filho. Volte para a cama. Samuel não conhecia o Senhor, pois o Senhor ainda não havia falado com ele. Aí o Senhor chamou Samuel pela 3ª vez. Ele se levantou, foi aonde Eli estava e disse: O Senhor me chamou? Estou aqui.
Então Eli compreendeu que era o Senhor quem estava chamando o menino e ordenou: volte para a cama, e se ele chamar você outra vez, diga: fala, ó Senhor, pois o teu servo está escutando. E Samuel voltou para a cama. Então o Senhor veio e ficou ali. E como havia feito antes, disse: Samuel, Samuel, fala, pois o teu servo está escutando, respondeu Samuel. E o Senhor disse: eu vou fazer com o povo de Israel uma coisa tão terrível que todos os que ouvirem a respeito disso ficarão apavorados. Naquele dia farei contra Eli tudo o que disse a respeito da família dele, do começo até o fim. Eu lhe disse que ia castigar a sua família para sempre, porque os seus filhos disseram coisas más contra mim. Eli sabia que eu ia fazer isso, mas não os fez parar. Por isso juro à família de Eli que nenhum sacrifício ou oferta poderá apagar o seu terrível pecado. Samuel ficou na cama até de manhã. Aí se levantou e abriu os portões da área da tenda sagrada. Ele estava com medo de falar com Eli sobre a visão que havia tido. Mas Eli o chamou. Samuel, meu filho. Estou aqui, respondeu ele. O que foi que Deus lhe disse? Perguntou Eli. Não esconda nada de mim. Deus o castigará severamente se você não me contar tudo o que ele disse. Então Samuel contou tudo, sem esconder nada. E Eli disse: ele é Deus, o Senhor. Que ele faça tudo o que achar melhor. E Samuel cresceu. O Senhor estava com ele e fazia tudo o que Samuel dizia que ia acontecer. Assim todo o povo de Israel, do norte ao sul do país, ficou sabendo que Samuel era, de fato, um profeta do Senhor. O Senhor continuou a aparecer em Siló, onde havia se revelado a Samuel e falado com ele. E a palavra de Samuel era respeitada por todo o povo de Israel. Primeiro livro de Samuel, capítulo 4. Os filisteus tomam a Arca da Aliança. Naqueles dias o povo de Israel foi lutar contra os filisteus. Os israelitas acamparam em Ebenezer e os filisteus em Afecá. Os filisteus se aprontaram e entraram na luta. Eles venceram os israelitas, matando no campo de batalha mais ou menos 4.000 soldados. Quando aqueles que tinham escapado voltaram ao acampamento, os líderes do povo de Israel disseram: por que é que o Senhor Deus deixou que os filisteus nos vencessem hoje? Vamos trazer de Siló para cá a Arca da Aliança, para que assim o Senhor esteja no meio de nós e nos salve dos nossos inimigos. Então mandaram mensageiros a Siló para trazerem a Arca da Aliança do Senhor Todo-Poderoso, que se assenta no seu trono entre os querubins. E Ofne e Finéias, os dois filhos de Eli, vieram junto com a arca. Quando a arca chegou, os israelitas gritaram tão alto que a terra tremeu. Os filisteus ouviram os gritos e disseram: escutem esses gritos no acampamento dos hebreus. O que será que aconteceu? Quando souberam que a Arca da Aliança do Senhor havia chegado ao acampamento hebreu, os filisteus ficaram com medo e disseram: um Deus chegou ao acampamento dos israelitas. Ai de nós! Nunca aconteceu uma coisa assim. Ai de nós! Quem poderá nos salvar destes poderosos deuses? São os deuses que atacaram os egípcios com todo tipo de pragas no deserto. Sejam corajosos, filisteus. Lutem como homens, ou seremos escravos dos hebreus, como eles já foram nossos escravos. Lutem como homens! Assim os filisteus lutaram. Os israelitas foram vencidos e fugiram correndo para suas casas. E houve uma grande matança. 30.000 israelitas foram mortos. Então os filisteus tomaram a arca de Deus e Ofne e Finéias, os filhos de Eli, foram mortos. A morte de Eli. Um homem da tribo de Benjamim correu desde o campo de batalha até Siló e chegou lá no mesmo dia. Para mostrar a sua tristeza, ele havia rasgado as suas roupas e posto terra na cabeça.
Eli estava sentado numa cadeira perto da estrada, esperando. Ele estava muito preocupado com a Arca da Aliança. Quando o homem deu a notícia, toda a gente da cidade ficou apavorada e começou a chorar alto. Eli ouviu os gritos e perguntou: "Que barulho é esse?" Então o homem correu para contar as notícias a Eli. Eli estava com 98 anos e completamente cego. O homem disse: "Eu fugi da batalha e hoje mesmo vim correndo de lá até aqui." "O que aconteceu, meu filho?" perguntou Eli. "O povo de Israel fugiu dos filisteus", respondeu o mensageiro. "Foi uma terrível derrota para nós. Além de tudo, os seus filhos, Ofni e Finéias, foram mortos, e os filisteus tomaram a Arca da Aliança." Quando ouviu falar na arca, ele caiu da cadeira para trás, perto do portão da cidade. Ele estava muito velho e gordo. Por isso, quando caiu, quebrou o pescoço e morreu. Eli foi o líder do povo de Israel 40 anos. A morte da mulher de Finéias. A nora de Eli, a mulher de Finéias, estava grávida e já quase na época de ter a criança. Quando ela soube que a arca de Deus havia sido tomada e que o seu sogro e o seu marido tinham morrido, começou a ter as dores de parto e deu à luz. Ela estava morrendo, mas as mulheres que a ajudavam disseram: "Tenha coragem, você ganhou um filho." Ela não se interessou e não respondeu, mas deu ao menino o nome de Icabô, explicando: "A glória saiu de Israel." Disse isso falando da tomada da arca de Deus e da morte do seu sogro e do seu marido. Ela disse: "A glória saiu de Israel, pois a arca de Deus foi tomada pelos nossos inimigos."